Boa tarde, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Como passaram a noite, o dia de ontem? Espero que todos estejam bem. E vamos dar início a mais uma aula de hoje. Pega teu livro de história, que hoje a gente vai continuar com as nossas aulas online. Ok? Todo mundo já pegou? Hoje a gente vai estudar sobre os bairros. Semana passada a gente viu sobre cidades e municípios, né? E hoje a gente vai entender o que são bairros e os tipos de bairros, como é formado, por quem, ok? Página 48 do nosso livro de história. Começa com uma música bem antiga, né? Uma cantiga que eu lembro que eu cantava quando eu era criança, faz muito tempo não, viu? Que é mais ou menos assim: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Se essa rua fosse sua, o que é que você faria com ela? Vamos começar a nossa leitura? Grande parte dos bairros forma a partir de um conjunto de ruas e casas. Então, quando se começou a se construir ruas e casas, foi se dando início aos bairros. Com o passar do tempo e o bairro crescendo, a população vai aumentando e vários estabelecimentos comerciais instalam-se no bairro. Então, começa-se a se construir casas, aí faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, aí o bairro começa a crescer em quantidades de moradores. Aí o que é que acontece? Um morador começa a colocar um mercadinho, uma farmácia, e assim vai surgindo os pontos comerciais de um bairro. E se instalam-se nos bairros como lojas, padarias, farmácias, supermercados e etc. O bairro também recebe transporte coletivo, iluminação, saneamento, posto de saúde para melhorar a vida das pessoas que moram nele. Assim como as cidades, os bairros possuem histórias e carregam importância para as pessoas que o fizeram. Fazem e farão parte dele. O seu nome, o porquê de uma praça estar num determinado local, são explicados através da história. Assim, é importante que você conheça o seu bairro para poder entender a sua história e de seus antecedentes. Então, assim, é importante a gente conhecer o bairro que a gente mora, a história dele, por que ele tem aquele nome, por que aquela praça tem aquele nome, a quem foi homenageado, como começou a fundação dele, quem iniciou, quem são os moradores mais antigos. Então, tudo isso faz parte da história do bairro em que a gente vive. E é muito importante a gente conhecer a história de onde a gente vive. E também, em relação aos bairros, tem a questão do meu endereço, do seu endereço. Então, para facilitar a identificação da sua residência, começaram a se construir várias casas. Então, tem várias casas e várias ruas. Começaram-se a se dividir nomes de rua, cada casa tem seu número. Como é que eu vou encontrar a sua casa? Eu preciso de um endereço, de uma localização, para poder chegar até um determinado local. Correto? Porque se eu disser assim, vou visitar Raul, saudade de tu, Raul, vou visitar Raul, como é que eu vou encontrar a casa de Raul? Eu preciso saber o nome da rua, eu preciso saber o número da casa, eu preciso saber, como é que se diz, como chegar lá, isso se eu for. Mas se eu for mandar uma carta, se eu for escrever uma carta para Raul, ou se eu for escrever uma carta para Nicole, para qualquer um de vocês, como é que eu vou fazer? Eu preciso saber o nome de vocês, o endereço, que é o nome da rua, o número da casa e o CEP. O CEP é uma numeração muito importante para a gente poder localizar
o endereço corretamente. Então vamos lá aprender um pouco sobre o que é endereço. Para facilitar a identificação da sua residência, cada rua tem um nome e cada casa ou prédio tem um número. Ainda faz parte do endereço o CEP, que significa Código de Endereçamento Postal. CEP, Código de Endereçamento Postal. Assim, as correspondências devem conter o seu nome completo, o nome da sua rua, o número da casa ou do prédio, se for prédio, acrescentar também o número do apartamento, e o CEP, além da cidade e do estado. Veja um exemplo aqui. Tem um envelope onde tem aqui Lúcia Maria da Silva, Rua Duque de Caxias, 103. 103 é o número da casa. CEP 54011100. Olinda, Pernambuco. Cidade e estado, ok? O nome dado às ruas, praças, avenidas, aos bairros, podem homenagear as pessoas, fatos históricos, países, povos indígenas e etc. Então, na maioria das vezes, os nomes das ruas e avenidas são homenagens a alguém. A alguém que fez alguma coisa muito importante, a um político, a um religioso, a um, como é que se diz? Uma pessoa que viveu há alguns anos atrás, um historiador, um escritor. Então, sempre em alguma rua, alguma avenida, alguma estrada, tem sempre um nome homenageando alguém, ok? Vocês já procuraram saber se tem alguma rua com o nome de vocês? A minha tem, viu? Ruas, hospitais e tudo. Mas vamos seguir. Nós também temos os tipos de bairros, né? Nós temos 4 tipos de bairros, que é muito importante e fácil da gente identificar. Existe aquele bairro onde várias pessoas moram, tem muitas casas, então automaticamente, se tem muitas casas, ele é um bairro residencial, porque é onde tem muita residência, ok? Um bairro residencial, ele é composto por casas, várias casas. Nós temos também o bairro comercial. O que é um bairro comercial? É onde passa comercial, tia? Não, não é onde passa comercial. É onde tem vários comércios. O que são comércios? Padaria, farmácia, lojas de roupa, gráficas. Então, é um lugar onde a gente vai fazer as compras, onde a gente compra roupa, sapato. Então, ali são locais de lojas, são os bairros comercial. Nós temos também o bairro onde contém muitas indústrias. Então, ele é um bairro industrial. Um bairro industrial é aquele bairro onde se concentra várias indústrias, né? Um polo industrial é onde as pessoas vão trabalhar, é geralmente onde as pessoas se deslocam do seu bairro residencial para ir ao trabalho, onde tem uma grande concentração de indústrias. E por fim, nós temos os bairros históricos. Nós temos os bairros históricos. Então vamos lá entender cada um deles rapidamente, ok? Então, o que são bairros residenciais? Acompanhe no livro. Há um predomínio de residência, quer dizer, há várias residências. Nele, a vida dos moradores é mais tranquila. Então, por que é mais tranquila? Porque não tem barulho de muita gente na questão do comércio, não tem muita poluição por conta de indústria e nem tem várias pessoas visitando por ser um bairro histórico. Então, o bairro residencial geralmente é um local mais tranquilo, onde as pessoas vivem mais tranquilamente. Então, residencial é um local onde contém muitas casas. Bairros comerciais. Existe um grande número de lojas, comércios, onde as pessoas se
da comunidade fazem suas compras. Então é assim, é o centro de prazeres, onde algumas pessoas se deslocam para ir fazer compras. É o centro do Recife, onde as pessoas vão procurar, onde lá tem mais lojas. Quando a gente diz, não, eu quero comprar roupa, eu quero comprar sapato, eu vou para onde? Eu vou para um centro da cidade, que é onde tem um centro comercial maior do que o dos bairros. O bairro industrial são os bairros onde encontramos muitas fábricas e às vezes os operários são os próprios moradores. E os bairros históricos são bairros onde boa parte da construção é antiga e faz parte da história da cidade. Igrejas e sobrados construídos na época da colonização do Brasil são considerados patrimônios históricos e sua arquitetura não pode ser modificada. Bairros históricos são muitos visitados por turistas. Quem lembra daquele passeio que a gente fez ano passado? Que a gente foi lá para Olinda, a gente visitou o Museu dos Mamulengos, dos bonecos, a gente subiu, a gente viu casas antigas, a gente viu igreja, a gente entrou naquela igreja muito antiga que tem lá no Alto da Sé. Então aquilo ali, aquele local ali de Olinda que a gente visitou ano passado, é um bairro histórico. Então o Recife Antigo, o Marco Zero, então todos esses locais são considerados bairros históricos. Por quê? Porque fizeram parte de uma história de antigamente e hoje são protegidos, né, pelo governo, onde ninguém pode mexer, ninguém pode derrubar para construir nada, ninguém pode modificar, o homem não pode modificar um bairro histórico, porque é um local onde as pessoas vão visitar para conhecer a história da sua cidade, do seu município, onde recebe muitos turistas, onde os próprios moradores também vão visitar para conhecer a história do local em que vive. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a história do bairro, da cidade, do estado em que a gente vive. Se você ainda não conhece, procure conhecer. Agora não, porque nós estamos em quarentena, não pode sair de casa, hashtag fique em casa, mas assim que essa pandemia passar, começa a conhecer a história do teu estado, da tua cidade. Vai no Marco Zero, vai em Olinda, conhece a história de Olinda, de Recife, que são lugares históricos belíssimos e que a gente precisa conhecer a nossa história, ok? Então a gente viu hoje, estudamos hoje sobre os bairros, os 4 tipos de bairros que nós temos e vamos partir agora para a atividade. Página 50. Você vai responder todas essas atividades de acordo com o assunto que a gente viu hoje, ok? Primeiro, qual é o nome da sua rua? Segundo, pesquise sobre o nome da sua rua, descubra a que ele se refere e anote o espaço abaixo. O que ele se refere é o seguinte: o nome da minha rua, ele é uma homenagem a alguém? Por que ele tem esse nome? Então, se eu conseguir identificar isso na pesquisa, faz todas as anotações aqui nesse espaço, ok? Agora escreva o número do CEP da sua rua. Cada rua tem o seu CEP. CEP é esse número que tem aqui, lembra aqui no envelopezinho aqui? Esse número grande não é o 103, 103 é o número da casa, é o número maior, tá? Então, qual é o número, o CEP da sua rua? Letra B, qual o nome do seu bairro? Terceira questão, observe as fotografias do bairro e responda as questões a seguir. Temos 2 imagens, antes e depois. Antes de quê? Depois de quê? Vamos lá. Quais mudanças vocês observaram nessas imagens? Nós temos uma imagem com fotos, imagens antigas, né? E temos a imagem de cá, uma coisa mais moderna. Então, quais foram as mudanças que você percebeu, que você observou? E o que permaneceu? O que foi que dessa imagem da primeira para a segunda, do antes e do depois, o que foi que permaneceu? Página 51, quarta questão. Observe a fotografia e escreva as características do bairro. Nessa fotografia, que característica você vê? Esse bairro, essa imagem que você tem aqui, ela se encaixa em qual dessas categorias? Então, quais são as características desse bairro? O que é que ela tem?
Quinta questão, encontre no diagrama os tipos de bairros e complete corretamente as frases abaixo. Então, você vai encontrar esses 4 tipos de bairro aí dentro do diagrama e vai completar a letra A, B, C e D, ok? E por fim, sexta questão, você vai classificar cada uma dessas imagens de acordo com as cores, certo? Você vai identificar um bairro industrial e vai pintar o círculozinho de verde. Identificar um bairro residencial e pintar de laranja. Identificar um bairro comercial e pintar de vermelho. E identificar um bairro histórico e pintar de roxo. Ok? Então, pinta um círculozinho, essa bolinha, esse círculozinho aí, de acordo com a cor de cada imagem que você identifique. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e que vocês possam estar fazendo as atividades. Qualquer dúvida, liga para mim e a gente falta fazer a correção do exercício da semana passada, né? Hoje eu comecei diferente, comecei pela aula para poder fazer a correção. Vamos lá? Correção da aula passada, página 45. Quanto ao aspecto físico, como podem ser as cidades? Resposta: podem ser cidades altas, baixas, pequenas e grandes. Letra B. Copie do poema os versos que descrevem o centro da cidade. Então, é o terceiro verso, tá? No centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas, calçadas e asfalto, sem falar da poluição. Terceiro verso do poema é que vocês vão copiar na letra B. Letra C, vocês vão pesquisar, né? Era para vocês pesquisarem, né? Porque esse último verso ele fala dos tipos de cidades, certo? Dos tipos de cidade. Então, tem a cidade turística, a industrial e a comercial. Seria para quê? Para vocês pesquisarem e colocarem aqui as características de cada uma delas. Então, o que são cidades turísticas? São aquelas cidades onde tem muitos turistas, como, por exemplo, Fernando de Noronha, Porto Seguro, na Bahia. Então, são cidades vinculadas a atividades turísticas, certo? É onde recebem vários turistas. A industrial são cidades economicamente no setor industrial, onde tem um grande número de indústria e, por exemplo, São Bernardo do Campo, né, é uma das cidades que tem um grande número industrial. E as comerciais são as cidades voltadas para a atividade de compra e venda de produtos e de prestação de serviço. Página 46, segunda questão é resposta pessoal, então é o que você respondeu. A terceira questão também é resposta pessoal e a quarta questão também é resposta pessoal. Então, o que você escreveu é a sua resposta válida. Página 47, quinta questão também é resposta pessoal, A, B e C, certo? Que responda as questões abaixo sobre a sua cidade. Então, é de acordo com a cidade em que você mora. E a sexta questão, explique como surgiram as primeiras cidades. Resposta: as primeiras cidades surgiram por volta de 5.000 anos, quando o homem se sedentarizou na Mesopotâmia. Então, essa é a resposta da sexta questão. Ok? Então, praticamente, a atividade da semana passada, a maioria delas era resposta pessoal, por isso que eu pulei logo para a aula de hoje, e eu espero que vocês continuem bem, que vocês continuem estudando, focando nos estudos, para que a gente possa logo estar de volta às nossas atividades normais. Beijos para vocês, amo todos vocês e estou morrendo de saudade.